Enquanto o mundo não mudar, o jogo vai continuar existindo. Mas o que o mundo real tem a ver com os jogos de Round 6? Nesse vídeo irei mostrar a vocês que Round 6 nada mais é que uma releitura do mundo real, uma metáfora desse mundo que você e eu vivemos nossas vidas. Além disso, irei trazer detalhes e referências que você provavelmente não viu quando assistiu a obra, dando ênfase na segunda temporada, que é a mais recente, e trazendo reflexões que vão além de teorias mirabolantes. Então, sem mais delongas, olhe para a câmera, abra um sorriso e adentrem junto comigo a uma nova sequência de jogos. Já joguei todos esses jogos! Se vocês assistiram o meu vídeo sobre Clube da Luta, irão lembrar do conceito onde abordei sobre a diferença do ignorante comum para o ignorante oportunista e como isso afeta diretamente no processo de manipulação e recrutamento de pessoas. Mas resumindo muito brevemente a quem não assistiu esse vídeo, basicamente, enquanto os ignorantes comuns são pacíficos e possuem um limiar ético que os impede de cometer determinados atos, o ignorante oportunista põe a vantagem acima de qualquer coisa. Logo, o ignorante oportunista é o tipo de sujeito mais facilmente manipulável para ações absurdas, justamente porque a sua constante busca por vantagem perante os outros e a sua ética naturalmente ofuscada por essa busca o fazem adentrar em qualquer buraco simplesmente porque alguém prometeu a eles uma vantagem que, no fundo, sempre é uma ilusão. Isso em Clube da Luta estava apresentado de forma sutil. Já em Round 6, isso está escancarado para o telespectador. E o que torna isso escancarado ao telespectador é uma única coisa: a maneira que a vantagem é prometida. Enquanto em Clube da Luta era pregado o desapego à vida material em prol de uma causa que, apesar de absurda, era coletiva, em Round 6 é pregado aos jogadores o apego direto e total à vida material em prol de uma causa completamente individual. Enquanto um tem como objetivo crescer o bando, o outro tem como objetivo diminuir esse bando até não sobrar mais ninguém. A ideia de Clube da Luta é não ter dinheiro, mas viver em grupo. A ideia de Round 6 é ter muito dinheiro, mas viver sozinho. Apesar de polos completamente opostos, ambos creem na mesma vantagem: a liberdade. Em Clube da Luta acreditam que, se não possuírem nada de material, poderão fazer tudo o que quiserem fazer e, portanto, serão livres das amarras da sociedade. Em Round 6, acreditam que, possuindo uma quantia de dinheiro tão grande a ponto de não se preocuparem mais com nada, poderão fazer o que quiser fazer e, portanto, serão livres das amarras da sociedade. Ambos só querem fazer aquilo que desejam fazer, o que significa que, no fundo, ambos são escravos. Escravos dos próprios desejos. Ricos e pobres, ambos igualmente infelizes, ambos igualmente presos. Ironicamente, isso acaba por se confirmar no final da primeira temporada, quando o velho deitado na cama diz que quando se tem muito dinheiro, as coisas perdem o sentido. Quando a gente tem dinheiro demais, não importa o que a gente compre, coma, beba, tudo perde a graça no final. Mas o que isso tem a ver com o mundo real? A resposta é tudo, porque novamente, através da promessa de liberdade, os respectivos líderes conseguem o poder total e absoluto sobre aqueles que decidiram dar ouvidos às suas ideias. E em Round 6, o ponto que é extremamente explorado e provocado nesses ignorantes oportunistas através dessas promessas de liberdade é a ganância. Logo no primeiro episódio da segunda temporada, um recrutador apresentava para moradores de rua a possibilidade de escolher entre um pão e um bilhete de loteria. Pode escolher qualquer um dos dois e eu te dou. E a maioria esmagadora das pessoas, apesar de serem moradores de rua e estarem famintos, escolhiam a loteria. Eu te dei a chance de fazer uma escolha. Preferiam a probabilidade quase impossível de possuir muito, ao invés da certeza absoluta de possuir um pouco. E o detalhe é que eles não possuíam nada, logo preferiram continuar sem nada do que ter um pouco. Eu não joguei isso fora. Foram vocês! Isso exemplifica perfeitamente o sistema de recompensa que os jogos de Round 6 utilizam. E não só o de Round 6. Esse sistema existe e é bem popular. Afinal, é utilizado o mesmo sistema de recompensa de um cassino. Os sons de quando os jogadores ganham mais dinheiro. A típica frase usada pelos apostadores. Eu vou jogar só mais uma vez e aí eu volto, tá? Além disso, apesar de estarem sem nada de dinheiro, preferem arriscar a própria vida do que pegar só metade desse dinheiro. 70 milhões? Pra mim não servem pra nada. Evidente que isso não se encaixa com todos os jogadores dali, afinal, muitos estavam ali por necessidades maiores que o dinheiro, mas a maioria esmagadora dos jogadores que ali estavam só chegaram ali por serem exatamente como aqueles moradores de rua. Com mais um só jogo, vai acumular os 140 milhões. Aquilo que os carregava na vida real foi junto com eles para dentro daquele jogo, a sua ganância. Eu ia ganhar mais se alguém me batesse ou processasse a pessoa. A ganância os levou até aquele buraco de dívidas. E depois, dentro do jogo, mesmo com todas as atrocidades que aconteciam lá, a ganância seguiu guiando eles para o próximo buraco.
Eles não são seres humanos. São lixo. Completamente inúteis pro resto do mundo. E é aquele ditado popular sobre os cassinos que nunca falha. Apesar do jogador achar que é o cara e que vai ganhar tudo, no fim, a casa sempre ganha. Trazendo esse sistema para os jogadores de forma mais isolada, veja um jogador 100, 100 e o 1001. O jogador 100, desde a sua primeira aparição, já age como se fosse superior aos outros. O banco não empresta 10 milhões pra qualquer um. É só pra gente da elite, tá bom? O cara literalmente se acha superior por dever mais dinheiro do que os outros. Aliás, todos os discursos dele são para usar os outros jogadores em prol de benefício próprio. Se vocês aí morrerem no próximo jogo, a gente sai daqui com 800 milhões cada um. Ele não se importa com ninguém, só com ele próprio. Ele age como se ele merecesse um tratamento diferente dos outros, como se a vida dele importasse mais que a dos outros ali. Vamos manter essa informação aqui entre nós. Inclusive, na cabeça dele, ele pensa que está agindo como um líder, mas no fundo ele é tão imbecil quanto aqueles que ele julga como inferiores. E cá entre nós, você já teve um chefe como ele alguma vez na vida, não teve? É verdade ou não? É um legítimo sujeito que não serve para líder, mas que quase sempre é um chefe. Não por suas virtudes, e sim pela falta delas. Eu garanto isso pra vocês. Além de se encaixar perfeitamente com os políticos. Mas eu não vou entrar nesse assunto. Mais um jogo! Mais um jogo! Mais um jogo! Agora vamos falar do jogador 001. Vocês sabem que ele é o cabeça do jogo inteiro. Ele é aquele jogo. Ele manda e desmanda em tudo, se quiser. Mas apesar disso, em nenhum momento ele demonstra qualquer atitude de superioridade quanto aos outros. Ele observa e escuta mais do que fala. E apesar de que em uma escala de 1 a 100, o 100 ser maior que o 1, é o 1 que realmente puxa a fila. Já chega. Um pensa que está ganhando, o outro realmente está, literalmente ganhando. Na metáfora do cassino, o jogador 001 é a casa. E como disse, a casa sempre ganha. Um deles pensa que tem o poder e tenta reafirmar isso para ele e para os outros jogadores. Já o outro é o poder. Um deles está no jogo, o outro é o jogo. Essas pessoas não são nada além de perdedores do jogo. Lembre-se de que na regra da hierarquia, aquele que está lá embaixo não consegue subir, enquanto aquele que está lá em cima desce quando bem quiser. Não pensem que aqui fora é diferente nesse quesito. Jogadores, antes de continuar nossa sequência de jogos, eu os convoco para um jogo surpresa. Vocês viram que eu estava tomando um cafezinho no momento da foto, e os guardas parecem não ter gostado muito disso. Mas como eu também não gosto muito deles, e creio que vocês também não gostem, eu gostaria de pedir uma ajuda a vocês. Assim a gente vai conseguir ir pro próximo jogo e esses arrombados desses guardas não vão ter a menor chance com a gente. A primeira coisa é deixar o like no vídeo. O like no vídeo derrota todos os guardas com esse símbolo de círculo na máscara. A segunda coisa é a inscrição. Se inscrever no canal vai derrotar todos os guardas triângulos e vai facilitar muito o nosso caminho até lá. A terceira coisa é o comentário. Deixando um comentário dizendo o que tá achando desse vídeo, vai deixar esses líderes quadrados comendo poeira. Aí não tem pra ninguém, é só seguir o caminho. E se vocês, além disso, quiserem me ajudar mais e de quebra dar uma provocada nesses guardas cabeça de rolon, deem uma olhada no meu Apoia-se. Lá vocês poderão literalmente comprar mais café pra mim. E como eu não ganho nenhum centavo com nenhum vídeo desse canal até o momento, o Apoia-se foi uma forma de ter algum retorno financeiro com as minhas obras. Então assistam os outros vídeos desse canal e vejam se eles valem um cafezinho seu ou não. Então caso vocês concluam que esse canal vale, além do seu tempo, também o seu dinheiro, confiram o link na descrição. E agora que derrotamos os guardas, bora pro próximo jogo. Para prosseguirmos com o ponto central do vídeo, preciso antes mostrar essa curiosidade a vocês, que além de ser perfeita para continuar o raciocínio do vídeo, é muito interessante. Como vocês devem ter notado, todos os cenários dos jogadores são destacados por tonalidades de cores mais pastéis, cores mais infantilizadas, mais nostálgicas, e isso não é por acaso. Tudo em Round 6 é feito para despertar uma certa nostalgia que é constante nos jogadores. Além das cores, todos os jogos de Round 6 são brincadeiras de criança, até a área da votação é referenciando um jogo da velha, já que um lado é X enquanto o outro é círculo, e ambos competem entre si para ver quem ganha. Todo esse ambiente relaciona o mecanismo dos jogos diretamente com a nostalgia dos participantes. Mas já se perguntaram o porquê disso? Basicamente, a nostalgia é uma das formas mais eficientes de torturar os jogadores ali presentes. Explicarei melhor. Vamos primeiro trazer a nostalgia para o contexto dos personagens. Todos os personagens que ali estão encontram-se ferrados no seu atual momento, seja por dívidas ou por outros problemas pessoais, o que consequentemente tornou o futuro, além de desesperançoso, também angustiante. Logo, se o presente não traz nenhum bom sentimento e o futuro também não, o que resta para eles sentirem algo bom? O passado. Mas não o passado que os colocou naquele lugar, no caso, o passado das decisões ruins. O passado que lhes interessa é o passado antes das decisões ruins. E no bairro desse passado, há uma casa onde um sentimento chamado nostalgia reside.
E todos nós, sem exceção, sabemos onde é essa casa. Sabemos onde é e como chegar até ela. Essa casa é uma casa onde sempre somos bem recebidos. É uma casa que tem o poder da calmaria apesar do terror atual. É a casa que, apesar de nós ficarmos velhos e mudar de aparência, ela continua exatamente igual. Diferente de nós, ela está livre da mortalidade. Ela está livre do tempo. Já os jogadores, além de não estarem livres do tempo e da mortalidade fora daqueles jogos, eles têm isso esfregado na cara deles quando os criadores daqueles jogos pegam essa casa da nostalgia e pintam as suas paredes com sangue. A memória tão inocente e feliz é transformada em mais angústia, assim ressignificando a única coisa boa que eles guardavam de suas vidas, o passado. A casa onde o tempo e a mortalidade não entravam, agora está cronometrando a morte deles. Então a nostalgia é usada nos jogos para estragar o último respingo de felicidade e esperança que havia sobrado em cada um dos jogadores antes deles morrerem. É como negar a última refeição de quem está no corredor da morte. Bem cruel, não é? Convenhamos que ter conhecimento dessa informação agora muda completamente a ótica do qual encaramos esses jogos, não é? Talvez fosse melhor assistir a série sem essa informação. Agora pense que o protagonista da obra, além de possuir suas próprias informações, vivenciou na pele a sua casa sendo destruída por elas. E então voltou ao jogo determinado a manter as casas de outras pessoas livres do peso dessas informações. Então a única coisa que cabia a ele naquele momento era comunicar a verdade para os outros jogadores, já que eles já estavam inseridos ali dentro. Isso está lembrando alguma coisa a vocês? Uma tal de caverna de um tal de Platão? Não? Bem, a pergunta que fica é: será que as pessoas que tanto prezam pela verdade querem realmente saber a verdade sobre as coisas? Vocês já ouviram falar do Mito da Caverna? Se não ouviram, aqui vai um ultra resumo do que se trata esse livro. O Mito da Caverna foi escrito por Platão, lá em 380 a.C., e descreve a vida de alguns prisioneiros acorrentados em uma caverna. Esses prisioneiros veem apenas as sombras que são projetadas na parede da frente deles por objetos iluminados atrás deles. E como o único contato deles com a realidade foi aquele, eles acreditam que essas sombras são a própria realidade e, portanto, são a verdade. Até que um belo dia, um dos prisioneiros é libertado e então sai dessa caverna. Lá fora ele descobre a verdadeira realidade, que é iluminada pelo sol. Então ele volta lá para baixo animado para contar aos outros prisioneiros o que ele descobriu. Mas adivinhe só, ele é rejeitado por eles. Afinal, ele chegou nos prisioneiros dizendo que a verdade que eles acreditaram a vida inteira não é a verdade. Para os presos, esse cara ficou louco, e a verdade é aquela que eles veem ali, e não essa que o cara inventou para eles, considerando que a realidade fora da caverna é uma ameaça ao entendimento do seu mundo. Esse mito simboliza a jornada do conhecimento e ilustra a resistência das pessoas quanto à verdade e a dificuldade delas em aceitar novas ideias que desafiem as suas crenças já enraizadas. Em Round 6, essa metáfora é talvez uma das melhores coisas dessa segunda temporada, na minha opinião. Afinal, o nosso protagonista saiu da caverna, e isso traz o questionamento: até onde ser detentor de conhecimento é uma coisa boa? Vejam o protagonista quando entrou pela primeira vez nos jogos e quando entrou pela segunda. Olhem os outros jogadores, eles parecem tão leves com aquilo tudo, afinal nenhum deles sabe daquilo que o protagonista sabe, nenhum deles saiu da caverna. E isso também evidencia que quanto mais conhecimento temos da verdade do mundo no qual vivemos, mais sozinhos, decepcionados e desesperançosos ficamos com ele. Já aqueles que não sabem da verdade, apesar de serem também marionetes desse mundo de sombras, vivem de forma muito mais leve. E mantendo-se ainda na metáfora da caverna, o que acontece quando aquele que sabe da verdade tenta comunicar essa verdade a outras pessoas? O primeiro jogo exemplifica exatamente esse cenário. Tô falando a verdade, vocês têm que acreditar! O protagonista estava tentando ajudar a todos, mas ao invés de ouvirem o que ele tinha para falar, o chamaram de louco. Que doido! Esse cara deve estar bebaço. Eu aposto que ele só tá tentando assustar a gente. Até o seu amigo fingiu que não o conhecia. Conhece ele? Conheço nada. Todos que ele estava tentando salvar o rejeitaram e o desprezaram. E cá entre nós, não é exatamente assim na vida real? O mito da caverna original termina com o detentor da verdade sendo rejeitado, mas Round 6 sugeriu uma continuação para nós telespectadores, porque aqueles que ignoraram o detentor da verdade e fizeram exatamente aquilo que desde o começo ele havia dito para não fazer, Aconteça o que acontecer, vocês não podem surtar e sair correndo! sofreram as consequências que ele avisou que sofreriam caso aquelas informações fossem negligenciadas. E então o sujeito que tentou ajudar, depois de ter sido desprezado e chamado de louco até o momento da sua loucura ter se mostrado uma verdade, saiu como culpado daquilo ter acontecido com aquelas pessoas. Afinal, ele acabou assustando elas com aquela verdade. Por causa dele, a gente ficou ainda mais assustado. Será que ele é um infiltrado que colocaram aqui pra fingir que é jogador normal?
Então, como uma boa releitura do mundo que vivemos, é exatamente nesse momento que a rivalidade se instaura no local, assim criando dois lados. Os que são gratos a ele pela verdade, Foi só graças a ele que a gente conseguiu se organizar e terminar o jogo sem morrer. e os que desprezam ele por esse mesmo motivo. Eu fiquei tão nervosa que por pouco não morri também. Quanta besteira. Mas então surge a dúvida: como ele descobriu tudo isso? Como ele conseguiu sair da caverna? Nesse momento, com o caos já instaurado, ele revela como chegou a essa verdade. Já joguei todos esses jogos! E novamente, assim como na vida real, ao invés dessa informação servir como um conselho para não seguirem aquele caminho e enfim ouvir o que aquele cara estava dizendo, o efeito causado é o completo oposto disso. Se você venceu isso aqui mesmo, é bom pra gente. Você vai soltar um monte de dica de como ganhar esse prêmio. Bastou um oportunista para instaurar a ilusão da vantagem no local e acordar todos os outros oportunistas adormecidos. É isso, com ele aqui a gente vai ter medo por quê? Vamos lá, gente, vamos jogar! E com isso, novamente voltaríamos para aquela conversa sobre a ganância e sobre os ignorantes comuns e os ignorantes oportunistas, assim fazendo o ciclo se repetir novamente. O ciclo se repete, o jogo se repete, a vida se repete. Eu vou te mostrar que o mundo nem sempre funciona seguindo as regras de vocês. O que o nosso protagonista não entendeu é que não é o mundo que funciona a partir das regras do jogo. É o jogo que funciona a partir das regras do mundo. Então analisem esses pontos que citei e assistam a série novamente, tentando prestar mais atenção nessas semelhanças com o mundo real. Quantas pessoas que por necessidade ou por ganância dizem: vou trabalhar nessa empresa só mais um mês, aí eu paro. Só preciso ganhar X valor, aí eu paro. Só preciso faturar X quantia, aí eu paro. Mas eles nunca param. E quantos loucos que saíram da caverna você já desprezou? Por quantos presos você já foi o desprezado? Se o mito da caverna já descrevia a sociedade de 2.400 anos atrás, e hoje, 2.400 anos depois, segue sendo fonte de embasamento para um vídeo de uma série por abordar exatamente o mesmo ciclo, por que pensar que isso será diferente no futuro? É por isso que na cena da limusine, o cabeça do jogo diz que enquanto o mundo seguir sendo como é, o jogo seguirá existindo, porque o mundo, apesar de mudar de época, provavelmente nunca vai mudar a sua natureza. Enquanto o mundo não